Versos feitos ou de efeito são, na verdade, defeitos. Infernam-me dentro do peito, carrego-os insatisfeito. Metáforas do imperfeito, precisam ser refeitos. Mas penso, não há mais jeito. Suspiro, desisto e deito. Guerrilha Noturna, poema do livro Ariete, Poemas Escolhidos, de Ricardo Vieira Lima, poema dedicado a Junqueira, Ivan Junqueira. É com a leitura deste poema que afirmo que é com imenso prazer que o Museu da Justiça, com o intuito de promover a leitura de poesia, realiza a 18ª edição do Sarau do Museu, Ariete, a poesia plural de Ricardo Vieira Lima, em formato virtual, neste dia 10 de dezembro. Isto como mais um dos desdobramentos do programa do Direito à Literatura, Encontros Literários, interdisciplinares, série de ações que tem como objetivo buscar aproximações entre o direito e as demais disciplinas, as demais humanidades. Nesta edição, celebraremos e debateremos a poesia de Ricardo Vieira Lima, que lança agora, neste evento, o seu livro de estreia, Ariete, Poemas Escolhidos, 1990-2020. Poeta, crítico literário, ensaísta, editor, antologista, jornalista, doutor em literatura brasileira pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e mestre na mesma área pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Ricardo também é servidor do TJRJ. Organizou e prefaciou os livros Anos 80, da coleção Roteiro da Poesia Brasileira, 2010, e Poesia Completa de Ivan Junqueira, 2019. Seu livro Ariete, Poemas Escolhidos, ganhou os prêmios Ivan Junqueira, da Academia Carioca de Letras, e Jorge Fernandes, da União Brasileira de Escritores, seção Rio de Janeiro, UBRJ. Essa obra, até agora inédita, mas já conhecida parcialmente nos meios literários, possui poemas que, divulgados esparsamente ao longo dos últimos anos, motivaram comentários entusiasmados vindos de nomes nacionais e internacionais da literatura, a exemplo de José Saramago, Antônio Wais, João Cabral de Melo Neto, Marli de Oliveira, Jorge Amado, Olga Savary e Afonso Romano de Santana. As orelhas e a contracapa do livro reproduzem esses comentários. O encontro contará com as participações do autor, claro, e de Ítalo Morricone, poeta, crítico literário, antologista também, editor, curador de eventos culturais, literários e professor associado aposentado do Instituto de Letras da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Foi meu professor, de que me orgulho, professor do Ricardo. Está conosco também Marcos Paz, crítico literário, ensaísta. Oi? Desculpe interromper, sim. Mas meu professor também. Ótima menção isso. Essa expressão, momento para a expressão de afeto, sim, muito pertinente. O Marcos é crítico literário, ensaísta, professor adjunto de literatura brasileira na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFRRJ, e contamos também com a presença de Marcelo Mourão, poeta, crítico literário, produtor cultural, mestre e doutorando em literatura brasileira na UERJ. Além de conversar com os convidados, todos os participantes hoje eles poderão ler poemas do autor, Ricardo, assim como de autoria própria ou não, e que preferencialmente dialoguem com a obra e os temas da poesia de Ricardo Vieira Lima. O Sarau do Museu continua com esse objetivo de resgatar a história e atualizar a forma das tradicionais reuniões literárias e musicais cariocas, tão ao gosto da Belle Époque e do Rio Antigo, em que os apreciadores de poesia e de música se reuniam para dizer e ouvir poemas e canções de sua preferência. O evento conta com o apoio das equipes de produção, representada por Sara Machado, e do Educativo, do Museu da Justiça, representada por Ludmila D'Angelis. A coordenação é minha e de Ricardo Vieira Lima. Nesta edição, eu atuarei como mediador, ao lado aí de Marcelo Mourão, nessa parceria que surge, e Ricardo será, claro, hoje o nosso convidado principal, especialíssimo, e graças à parceria da ESAD com o Museu da Justiça, nós temos a audiência, essa bela audiência que já está nos acompanhando, de mais de 100 pessoas conosco, pois essas atividades, as atividades literárias realizadas pelo Museu da Justiça, integram agora o processo de formação do servidor do Judiciário Carioca.
Então, é com imensa alegria, Ricardo, que nós recepcionamos o lançamento do seu livro. Eu e o Ricardo convivemos, temos um convívio de longa data, esse é um momento importante para mim. Eu não seria o poeta que sou hoje sem esse convívio com o Ricardo, com essa amizade literária que se dá já há mais de uma década. Vamos passar agora uma espécie de entrevista inicial. Então, Ricardo, a Ariete, Poemas Escolhidos, já citado aqui várias vezes, é o seu livro de estreia. Mas, ao mesmo tempo, ele saiu com cara de poemas reunidos, né? É uma espécie de antologia poética. Por que você resolveu publicá-lo dessa maneira? A sua estreia, aos 52 anos de idade, pode ser comparada à estreia de 2 outros poetas brasileiros, os quais demoraram muito a publicar e acabaram estreando, de certa maneira, a revelia de si mesmos, né? Dante Milano e Joaquim Cardoso. Você concorda, acha interessantes essas aproximações? Boa tarde, Lemos. Eu só não entendi direito a primeira pergunta, porque truncou na gravação. Você gostaria que você me ouviu a partir de que ponto? A partir da segunda pergunta. Então, veja, na primeira eu queria que você nos dissesse por que você resolveu publicar o livro dessa maneira. O livro ele tem um caráter de antologia poética, de poemas reunidos, você estreia aos 52 anos, então essas são escolhas que você fez. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso e sobre essa possibilidade de comparação aí com Dante Milano, Joaquim Cardoso, que também estreiam tardiamente em livro, né? A revelia de si mesmos. Seria isso. Ok. Muito obrigado pela pergunta. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer a todos que estão aqui nesta sexta-feira, né? Muitas pessoas na sexta-feira já estão nos bares, né? Nos restaurantes, nas festinhas. E aqui não deixa de ser uma festa, né? Para mim é a realização de um sonho, né? Lançar esse livro depois de tanto tempo. Você mesmo acabou de dizer aí, né, de marcar como foi um processo demorado, né, e é um livro que saiu com essa cara porque ele foi feito ao longo de muitos anos, eu na verdade comecei como poeta, né, pouca gente sabe, mas eu comecei como poeta só que eu não publicava, né, comecei a escrever poesia com 16 anos, mas não publicava. Com mais ou menos com 18 anos eu comecei a publicar já como crítico, resenhas, né, pequenas resenhas de literatura em jornais especializados no início. Depois cheguei aos jornais maiores como jornalista, então eu atuei como jornalista também durante mais de 20 anos. Eu comecei escrevendo, quem é mais antigo aí pode lembrar, né, havia um jornal muito tradicional no Rio, que era o Jornal de Letras, da família Condé, dos irmãos Condé. Foi criado pelo José Condé e João Condé. Então, esse foi o jornal mais longevo da literatura brasileira. Que eu saiba, nenhum jornal, especificamente de literatura, durou esse tempo todo, 42 anos, ininterruptos. O Jornal de Letras durou. Ele é um jornal mensal, e eu comecei a escrever porque eu tinha 18, 19 anos, quando João Cabral de Melo Neto lançou Sevilha Andando, em 1989, e o Jornal de Letras, eu era leitor, e ele fez um concurso de crítica. E aí as pessoas tinham que escolher algum livro que tivesse saído, faziam uma crítica e enviavam para o jornal. Quem ganhasse o primeiro lugar teria o seu texto publicado. Eu escrevi, eu já era apaixonado pela poesia do Cabral, eu escrevi uma resenha sobre o Sevilha Andando, mandei para o jornal, ganhei o concurso, e foi a primeira coisa que eu publiquei assim, num jornal um pouco maior. O jornal ia para as bancas, né? Então todo mundo podia encontrar, especialmente em Copacabana, era muito fácil, a redação era lá em Copacabana, então todas as bancas lá tinham o jornal. E a partir desse concurso que eu ganhei, depois eu entrei num concurso da União Brasileira de Escritores, né, que o nosso Marcelo Mourão hoje é vice-presidente, né, da União Brasileira de Escritores. Eu recentemente fui jurado, há algumas décadas, né, nos anos 90. Eu fiz um primeiro livro,
fiz esse livro, e é esse livro de hoje, né, mas que foi aumentando, vários poemas foram cortados, vários reescritos, outros vieram se agrupando, e aí em 96 eu ganhei o primeiro lugar no concurso da UB. Mais em 90, quando foi a primeira premiação da menção honrosa, a entrega de prêmios foi na Academia Brasileira de Letras, né? Na época o presidente era o Austregésilo de Ataíde, então eu tinha 20 anos e fui cumprimentado pelo Austregésilo, né? Tem uma foto eu recebendo o diploma lá, ganhando a menção honrosa, e naquele momento a responsável pela redação do jornal, Cláudia Agarez, ela me convidou para colaborar com o jornal. Ela disse, você ganhou já o nosso concurso de crítica e agora você ganha esse prêmio aqui na UB, a gente veio cobrir. Então, eu queria saber se você quer colaborar com o nosso jornal. Foi assim que eu me tornei jornalista. Comecei a escrever no Jornal de Letras e, principalmente, me tornei entrevistador. Então, as matérias de página principal era eu que fazia. Assim, eu tive a oportunidade de conhecer vários escritores, né? Esses que estão aí nas orelhas do livro, né? Foram escritores que eu já li, admirava, e tendo a oportunidade de conhecê-los de perto, de saber um pouco mais sobre eles, eu fui entrevistando aos poucos vários escritores, e a partir do Jornal de Letras, um colega que escrevia na Tribuna da Imprensa me convidou para colaborar com a Tribuna da Imprensa. Eu me tornei jornalista também da Tribuna da Imprensa. A partir daí eu cheguei no Globo, Jornal do Brasil, à tarde, na Bahia, e durante 20 anos eu colaborei muito com a imprensa brasileira, né? Vários jornais fazendo entrevistas e críticas. Paralelamente a isso, o poeta ia em silêncio, né, escrevendo. Então, vez por outra, eu publicava um poema em alguma revista, vez por outra, eu participava de um sarau, e muita gente do meio já conhecia meus poemas, mas ninguém sabia do meu livro, e esse livro nunca me satisfazia, né? Um dos motivos foi esse, eu não estava satisfeito com o livro, né, com o resultado final do livro. Então, eu ia num processo de reescrita contínua, né, de reelaboração contínua, até que um dia, realmente, eu falei, bom, ou eu não publico mais, ou publico, né? Tanto que tem um que se chama Escrever é Cortar Poemas. Não sei se está dando para todo mundo ver. Consegui ver, sim. Escrever é Cortar Poemento meu, e conta essa história, né, que eu acabei de falar, de forma mais detalhada, mas eu começo dizendo assim: livro de estreia e antologia poética Um Só Tempo, Ariete, Poemas Escolhidos, por pouco não se transformou em Ariete, Poemas Esquecidos. Não fosse a insistência de alguns amigos mais próximos, que durante mais de 3 décadas pediram-me que deixasse a condição de poeta inédito, algo que fiz com relutância, aos poucos, e sempre de forma esparsa, incompleta, ao longo dos últimos anos. Uma mistura de excesso de autocrítica com um pouco de falta de foco, além do estabelecimento de outras prioridades na vida, podem ter contribuído para este début en retard. E se escrever é coisa de nervos, como disse João Cabral, já no segundo poema do presente volume, afirmo, e aí eu vou citar o segundo poema deste livro, que se chama Estirpe Tardia. Pertenço a uma rara estirpe. Nascido tardio, demorei a sentir. E o eu explica um pouco essa questão da demora e desse processo lento, de alegrias e de dores ao mesmo tempo, né? E até que realmente eu tive um período em 2019 que eu tive uma crise de depressão, assim, que me deixou paralisado quase um ano. Era o ano da minha defesa de tese, né? E é até comum, né? Várias pessoas que são do meio acadêmico falam que na hora H mesmo da escrita da tese dá alguma coisa, você paralisa, tem várias pessoas que passam por isso. No meu caso, isso se agravou por causa da situação política do Brasil e por causa de uma bolsa, né? Eu fui o primeiro lugar no doutorado, ganhei a bolsa, mas perdi a bolsa porque sou servidor do TJ, então tudo isso me deixou muito mal e eu tive que adiar a minha defesa de tese, e naquele período que eu estava ali no limbo, a minha filha mais velha chegou para mim e falou assim: pai, você está tão chateado com a situação atual e tal, você reclama bastante, por que você não escreve poesia? Por que você não sai dessa situação através da poesia? Aquilo me calou fundo. E aí eu peguei o livro que estava muito parado, intensamente durante 6 meses, eu trabalhei muito nesse livro, para deixar ele
como ele está hoje. Consegui chegar a um bom termo, mas aí veio a pandemia. A pandemia fez com que eu adiasse, né, esse lançamento, e aí só agora realmente é que eu estou conseguindo fazer isso. E aí, como alguns poemas que têm ligação com fatos políticos recentes, né, do Brasil, eu tive que atualizar alguns poemas, basicamente um que se chama Obituário do Verde, e que esse governo atual contribuiu mais ainda para a destruição do meio ambiente, como nenhum outro governo brasileiro já fez. Então eu tive que atualizar esse poema, e ao longo de 2020 foi isso que eu fiz, atualizei e fui elaborando melhor o livro, fui aparando arestas, e aí agora finalmente consegui lançar. A comparação com Joaquim Cardoso e Dante Milano me honra muito. Tem um poeta amigo meu, André Luiz Pinto, que acho que mandou um vídeo aqui para uma leitura de poemas meus, e ele recentemente falou assim para mim: você é o Dante Milano da nossa geração. Eu falei: é engraçado isso, mas pode ser que seja mesmo, né? Dante Milano estreia em torno dos 50 anos, Joaquim Cardoso também. Joaquim Cardoso estreia em 47, Dante Milano estreia no ano seguinte, em 48. Ambos concorrem ao prêmio mais importante da época, que era o prêmio da Sociedade Felipe de Oliveira, e o Dante Milano acaba ganhando o prêmio do Joaquim Cardoso, e eles entraram assim consagradíssimos, né, aos 50 anos, o meio literário inteiro conhecia os dois, e são poetas que deixaram uma obra realmente, uma obra que foi feita tardiamente, né? Não quero me comparar em termos de qualidade aqui, mas a trajetória é semelhante, por isso que essa comparação aí é válida. Bom, meu caro, acompanhar essa sua história afetiva, intelectual, é isso mesmo. Você é conhecido, né, no meio, no mundo das letras, afirmou-se, né, como um crítico relevante, sobretudo de poesia brasileira contemporânea, mas a gente gostaria de saber qual a influência, qual a repercussão desse tipo de atividade, da atividade crítica, o exercício da crítica, na sua escrita poética. Tem tudo a ver, né? É o que eu falei, eu comecei praticamente tudo junto, né? Eu comecei a fazer poesia em 86, né? O primeiro poema que está aqui no livro, ele data de 86, embora só em 1990, né? É que realmente estruturei o livro e ganhei aquela primeira menção honrosa, né? Mas o primeiro poema que eu escrevi, que se chama Around Midnight, 6 anos, está aí no livro. E em seguida eu comecei o trabalho crítico, né? Então as duas coisas para mim sempre foram muito amalgamadas. Então, para mim, quando você fala poeta, o poeta tem que ser um crítico de perspectiva, porque eu acho que não dá para ser poeta hoje sem você estar antenado com a crítica, sem você estar antenado com as vertentes poéticas, sem você estar antenado com os debates contemporâneos a respeito da poesia, da literatura em geral. Então, eu acho que tudo isso é misturado, né? Tanto poesia alimenta o crítico, né, como a crítica me alimenta como poeta, né? Um poeta que tinha essa perspectiva também era João Cabral, né? Tanto que tem uma antologia do João Cabral que chama-se Poesia Crítica. Em entrevistas ele disse, certa vez, que ele queria ser crítico, que ele não queria ser poeta, ele queria ser crítico, mas como ele não conseguiu ter essa disciplina para ser crítico, ele acabou se tornando poeta, mas um poeta com aquela capacidade crítica sempre muito aflorada. É o meu caso também. Eu comecei a fazer poesia, mas sempre ali de olho na crítica, sempre lendo. Eu costumo dizer que os meus grandes mestres, né, eu comecei a ler crítica em jornais, né, o Globo, o Jornal Brasil, algumas revistas especializadas, mas eu tive 3 grandes mestres assim na crítica. E os 3 são também poetas. São chamados poetas críticos, né, como T.S. Eliot. E esses 3 mestres, para mim, foram Ivan Junqueira,
Gilberto Mendonça Telles, que está aí até hoje, né? E Antônio Carlos Sequin. São três grandes poetas críticos e leio desde sempre, né? Então, com 17, 18 anos eu já lia textos deles, né? Eu conheci a poesia do João Cabral por volta de 16 anos, e quem conhece a poesia do João Cabral, né? O Antônio Carlos Sequin está colado no João Cabral. Não dá para pensar em João Cabral sem pensar no Antônio Carlos Sequin. Então, do Cabral eu cheguei a conhecer o Sequin, nos tornamos muito amigos, né? O Sequin, inclusive, é meu padrinho de casamento, uma pessoa muito querida. E então eu li esses mestres, e então para mim está tudo muito misturado. Não dá para dizer assim, você prefere a crítica ou a poesia? Eu não abro mão de nenhum dos dois. Sim. Você lembrou de alguns poetas críticos, né, e falou do Eliot, eu tinha me lembrado do Eliot, mas você se insere também aí numa filiação, a gente pensando em nomes, né, da modernidade, né? Eu me lembro de Pessoa também, né, poeta crítico, e a gente temos o Borges, né, no âmbito da América Latina, entre outros, né, nomes, né, fundamentais. Ricardo, para além desse exercício profissional, né, por décadas, né, você publicou, né, como resgatou aí, né, em relevantes periódicos, sua formação intelectual ela se deu como crítico, como poeta, mas ela também se deu no âmbito da academia. Você fez um percurso aí por mestrado, doutorado, e como isso se reflete também na produção poética? Aliás, eu já estou adiantando a resposta, não é isso, né? Tem um reflexo, e se tem, como isso se dá também, né? Relação com a academia. Poeta da academia, você também é um poeta da academia. De algum... Eu não me considero um poeta acadêmico, não, mas eu acho que a poesia... transitou pela academia, isso, né? Melhor dizendo. É importante dizer o seguinte, a poesia não prescinde absolutamente nada da academia. Tanto que nós temos grandes poetas que não foram da academia. Academia eu quero dizer da universidade, né? O João Cabral não tinha sequer curso superior. E veja que grande poeta. Ivan Junqueira não tinha curso superior. Veja que grande poeta. Não só poeta, grande tradutor, grande crítico, né? Ivan Junqueira, ele jogou bem nas três, né? Ele tanto foi grande poeta como grande tradutor, como grande crítico literário, e não foi da academia. O que ocorreu é que, especialmente depois que os cursos de letras se consolidaram no Brasil, muita gente passou a ir para a academia até como uma forma não só de trabalho, né, para você ter alguma renda, porque ninguém vai conseguir viver de poesia, né? Minha amiga Olga Savary, ela costumava dizer, né, eu não vivo de poesia, eu vivo para a poesia. E é isso, você não vai achar um poeta rico jamais, você não vai achar. Então você tem que fazer alguma outra coisa, né? Eu formei em Direito, fui para o Judiciário, mas muitos poetas, né, da geração de 60 para cá, sobretudo da geração 60 para cá, foram para a academia. Primeiro porque realmente é um pouco o que eu estava falando sobre a relação da crítica, né, com a poesia, né, um alimenta o outro, né? Apesar de você ser um bom poeta e não precisar da academia, se você estiver na academia, isso te dá uma outra perspectiva. Não sou contra, não, de forma alguma. Eu só acho que não dá para dizer assim, todo poeta tem que ir para a academia, tem que estar na universidade. Não tem. Há poetas, Olga Savary, né? E aí você pode pensar assim, não, mas esses eram pessoas mais velhas, não havia consolidação dos cursos de letras. Não, mas aí você tem aí um Carlito Azevedo, você tem um Alexei Bueno, poetas que estão aí que também não foram para a academia, são grandes poetas. Então, não é uma relação imprescindível, mas acho que é uma relação saudável, que pode ser bastante saudável, bem-vinda. No meu caso, a academia me melhorou, não só como poeta, mas me melhorou principalmente como crítico. Eu já era crítico literário antes da academia. Me tornei um crítico literário muito mais capacitado e muito melhor depois do meu mestrado na UERJ, né? E aqui, Ítalo, agradeço demais a sua orientação no meu mestrado. Ítalo também é um mestre para mim. E assim, foi demais assim, foi cursar o mestrado na UERJ. Eu tenho assim, saudades, guardo no coração a UERJ.
Acho uma faculdade assim, incrível, universidade das melhores do Brasil, e precisa ser valorizada mais do que é, porque a UERJ é fundamental. A gente tem que lembrar que foi a primeira universidade a criar as cotas no Brasil. Isso mostra a importância social que a UERJ tem. Então, assim, a minha visão crítica melhorou 1000 vezes depois que eu entrei na UERJ, e depois que eu passei para o doutorado no FRJ, mais ainda. Isso interferiu na minha poesia? Sim, interferiu também, mas interferiu sobretudo no meu texto crítico. Isso eu não tenho a menor dúvida, que interferiu bastante no meu texto crítico para melhor, para melhor. O Ítalo, ele, na verdade, ele é um formador de geração, eu diria, né? Com Exatamente. a sua atividade como intelectual, como professor na UERJ, ele foi o primeiro a me dizer que havia ali já algo de autoral, uma dicção autoral em minha escrita ensaística. Então, assim, um trabalho feito de conclusão de curso, né, feito de uma disciplina, né, que eu cursei com o Ítalo, então isso me marcou e foi o que fez com que eu prosseguisse e graças a isso esteja aí, né, fazendo o trajeto, né, de afirmação de um nome, né, iniciando-me aí como poeta, como crítico, graças a algo assim. Eu estou aqui com as belíssimas versões do livro, são 2 versões, a edição é belíssima, essa capa com Caravaggio, eu estou aqui com uma delas. Estou aqui com a outra, mais minimalista, temos um belíssimo ariete aqui, um desenho belíssimo na capa, são lindas as edições. Você falou sobre belíssimo, belíssimo. Estou muito feliz de ter esse livro nas mãos, estamos todos felizes, creio. Você falou aí, lembrou da Olga, na frase da Olga, essa é uma expressão que eu emprego por aí, andando pelas ruas. Eu sou poeta, né, e palhaço. Né? O Henry Miller dizia, né, juntando ali, que o palhaço é o poema em ação, ou a poesia em ação. Eu juntei as duas coisas. Né? E você, com a sua fala aí, lembra o Baudelaire, né, que falou que poesia... o Baudelaire, na verdade, fala que arte, isto leva ao hospital. Você já tem uma versão mais radical e específica que é poesia, isto leva ao cemitério. Então, o poeta, ele transita aí pela academia, ele se afirma, ele transita pelos meios de comunicação, os periódicos, os jornais, e o trânsito acadêmico aí também. Marcelo, eu vou introduzir agora, que vou fazer uma pergunta para o Ítalo, isso vai também introduzir a fala crítica dele. Eu vou acompanhar aqui, continuar acompanhando a fala dele aqui na audiência até o momento em que eu puder. Esse encontro está sendo gravado, eu vou poder assistir ao restante. Felizmente, a partir de um certo momento, eu não estarei mais aqui com vocês. Então, Marcelo Mourão, graças a essa parceria que estabelecida, vai nos conduzir, vai conduzir o sarau aí, a leitura de poesia. Então, Ítalo, nós falamos aqui sobre mestrado, né? Você é professor, crítico, poeta. Você foi justamente orientador do Ricardo no mestrado em literatura brasileira na UERJ. E você assina a apresentação de Ariete. A partir desse texto, o que você pode nos dizer sobre essa poesia, meu caro? Bom, boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Ouvimos. E é uma honra tê-lo conosco. Obrigado. Eu devo agradecer, porque o agradecimento também reflete um sentimento de honra e também manifestar a minha alegria de estar aqui discutindo o livro do Ricardo, que eu já conheci há algum tempo atrás, quando ele ainda estava em formato PDF. É um grande prazer ter aqui como interlocutores o Ricardo, o Lemos, o Marcelo. O Lemos acabou de lembrar, né, a nossa relação. Realmente era uma relação bem de professor, não eram oficinas, né? Vocês não fizeram oficinas comigo, então vocês fizeram cursos regulares da graduação, da pós-graduação, da especialização. Então, era, digamos assim, a minha persona de professor. E eu fico feliz que vocês evoquem a nossa relação como tendo sido uma relação de estímulo, né? Porque eu acho que é o papel principal do professor na área de letras, quando se defronta com pessoas que têm ambições, né, de escrita, é estimular e dizer mais ou menos por onde que pode acontecer, né? Então, fico muito feliz também, e também pela lembrança da UERJ, que
ficou tatuada na minha vida. Eu agora estou numa nova etapa, que ainda é um grande desconhecido à minha frente, mas, ao mesmo tempo, me estimula a, quem sabe, apesar da senectude, ou não diria senilidade, né? Apesar da idade avançada, eu e Susana Vargas estamos lutando para deixarmos de ser meros poetas bissextos. Bom, queria também dizer o seguinte... Ítalo, só um instante, me perdoe interrompê-lo, Ítalo, só um instante. Eu queria mencionar que o Marcos Paz também é um outro exemplo de professor. Eu tenho visto o trabalho que ele tem feito de estímulo, de publicação, de crítica, de teoria. Está prestes a sair uma publicação organizada pelo Marcos Paz. Então, esse estímulo a quem está começando, isso é fundamental. Então, é uma alegria tê-lo aqui conosco, né, e conjugando, né, esses esforços, esse empenho. Então, queria mencionar isso aqui. Muito grato, Marcos, e é um trabalho relevante esse que vocês realizam na instituição de ensino pública. Me perdoe, mas eu precisava mencionar. Desculpa. Não, eu acho ótimo. Não só eu gostei muito dessa evocação da UERJ, mas acho maravilhoso o Marcos Paz estar aqui como professor da lá da Rural, né? Porque eu acho que todo mundo na área de letras mais antigo vê o Departamento de Letras da Rural como uma espécie de, não uma cria, mas algo que apareceu, né, depois que os outros estavam bastante consolidados. E eu tenho ligações também com pessoas que foram alunos meus lá. Então, eu tenho muita admiração por todas as universidades públicas, pelos cursos de letras e, particularmente, pelo pessoal da Rural. Bom, então, para ir direto ao ponto, também para não prejudicar muito a leitura de poemas, que é o mais interessante, talvez, né? Eu queria dizer o seguinte: o Lemos anunciou muito a minha fala como uma fala crítica. Eu acho que hoje a fala é mais celebratória mesmo, né? Quer dizer, um crítico pode também exercer um papel celebratório, particularmente numa ocasião como essa, né? Mas a primeira observação que eu queria fazer é o seguinte: o salto que a publicação de um trabalho poético, que eu conheci o trabalho do Ricardo, o Ariete, eu acho que ele fez algumas modificações, né? Eu me pergunto, assim, porque a memória que eu tenho do trabalho que eu recebi no Word, né? Eu tenho a impressão, às vezes, que tem alguns poemas que eu acho que eu não tinha visto. E outra coisa também que eu não tinha observado também era a expertise, digamos assim, versificatória, né? Tem vários poemas aqui no livro que são muito bem metrificados, muito bem rimados, sonetos, e fora um Itabirano com Amor que o Ricardo pratica aí, né? A terça rima, os decassílabos e tal, com muita destreza. Eu não tinha prestado muita atenção nisso, porque como a minha formação primeira é vanguardista, digamos assim, depois eu fui abrindo, sempre estou mais interessado no jogo, né, semântico do poema e tal, e na originalidade, nas formas, né? Então, a primeira coisa que a diversidade é uma característica central aí do texto, do livro do Ricardo, mas o que eu queria dizer é o seguinte, que quando um trabalho poético atinge a forma do livro, da maneira como a gente tem no Ariete, inclusive pela belíssima edição, não são questões secundárias. Uma coisa é o poema que eu escrevo para mim, outra coisa é o poema que eu publico no periódico, outra coisa, outro objeto estético é o livro de poesia como tal. E elaborar um livro de poesia não é uma atividade inocente, digamos assim, né? Implica uma reflexão sobre a forma. Então, eu queria dizer o seguinte, que com esse livro, realmente, eu acho que o Ricardo Vieira Lima ele mostra uma maturidade criadora, uma maturidade criativa, uma maturidade formal, né? E os poemas, né? Uma qualidade que se torna amplificada pelo fato do livro ser tão bem estruturado, tão bem pensado, né? Então, essa seria uma primeira característica. É um livro
É um livro, eu não diria surpreendente, mas é um livro que é um cenário, no cenário. A outra, para não dizer, a gente vendo tem um barulho, eu acho que é do meu computador. Bom, eu queria destacar essa diversidade das poéticas. O Ricardo explora os mais variados modelos poéticos em todos eles, até mesmo poemas visuais, né? Temos aqui um pequeno conjunto de poemas visuais, né? Eu queria dizer o seguinte sobre essa diversidade, que eu acho interessante no trabalho do Ricardo, é que o Ricardo falou a ideia de poesia crítica, na ideia dos poetas críticos, né? Nessa vertente dos poetas críticos. E o livro Ariete, e não é à toa que, na citação que ele faz, na epígrafe que ele coloca a definição de Ariete, que ele acha adequada para o livro, como ritual de iniciação. Porque o livro como um todo, a parte, digamos assim, poeta crítico que a gente vê no livro é o relato de uma formação poética. Não no sentido assim diacrônico, estou contando a história da minha formação poética, que isso ele conta naquelas páginas finais, onde ele explica, onde ele conta a história de cada poema, que é muito bom, né? Mas quando a gente fala em diversidade, no livro do Ricardo Vieira Lima, eu acho que isso significa, sobretudo, a vontade de explorar as várias possibilidades do poético. Isso é que eu acho muito interessante, né? A gente vê que o Ricardo se voltou para as várias... Tem poesia fecenina, tem poesia embebida do momento histórico, poesia crônica, tem poesia que dá uns saltos assim metafísicos, mas depois cai de novo, né, como a aura, né, do poeta Baudelaire, né, que cai assim no valão do cotidiano, né? Então, o Ricardo é fiel a esse princípio dessublimador, digamos assim, da poesia moderna, mas sempre tem a aspiração, né, e ela vai aparecer em diversos momentos. Eu, às vezes, gosto de ficar folheando e fazendo comentários, mas isso aí acaba tornando muito enfadonho e eu também me atrapalho nos papéis. Então, vou destacar, por exemplo, algumas questões, né? Tem uma ideia, eu vou ter aqui até o nome de uma página, deixa eu ver aqui, 71, que eu acho que é uma ideia muito forte, que é uma ideia extremamente poética, né? O poema Elo, né? O que é a noção de que a eternidade é o agora. Então, em alguns poemas do Ricardo vai aparecer essa noção. Outro tema, né? Não, só para contextualizar um pouco mais, eu diria que o esforço poético, o impulso poético, no sentido clássico da palavra, é o de eternizar o momento, né? E na eternização, é só através da eternização do momento que o poético se manifesta, né? No caso da poética do Ricardo Vieira Lima, que é tributária de uma modernidade século XX, né? É o próprio agora, é o próprio aqui agora, é a própria plenitude do agora, como também Clarice Lispector trabalha muito, que é a eternidade, né? Como ele diz no poema Elo, né? E só agora me dou conta de que o bebê que morre na sala de parto foi tão completo quanto o empresário octogenário coberto de glórias e sofrimentos. Então, isso é uma das linhas de força, digamos assim, da poesia de sempre, que o Ricardo revisita nessa sua exploração das várias possibilidades do poético. A outra é que está colocada logo no primeiro poema, né? O Escritos para as Paredes, que é toda a questão da solidão do poeta. A palavra poética não pode escapar dessa sua contingência, né? Mesmo quando o poeta fala de questões
sociais ou de questões bem atuais, digamos assim, tem a seção, tem esse poema, que é um poema em prosa, né? Que é realmente um texto bastante marcante, que está nessa parte aqui, 3 poemas datados, os poemas datados, né? Os poemas datados do Ricardo, né? E ele tem esse Obituário do Verde, que é um poema que não é um poema, é uma pescagem de situações que levam à indignação da situação brasileira. Então, eu acho que justamente nesses poemas datados, você tem aí esse encontro, né, entre atualidade e eternidade. Quer dizer, que quando ele fala do verão, né, que o verão se repete sempre, né, de uma forma ou de outra, quando ele fala das coisas horrorosas que acontecem no nosso país, ele está falando de questões que são contemporâneas, é o verão de 95, é o verão de 2021, bom, sem pensar a pandemia, né? E também muito interessante a presença do humor, né? Em nenhum momento o Ricardo tem uma confiança brutal no poético, na poesia, mas ele em nenhum momento abandona esse viés moderno, né? E então tem os poemas de humor que são muito interessantes. Eu queria levantar assim, um último ponto, né? Além desse que eu falei, desse tema, o seguinte: o Ricardo reivindica a tradição do poeta crítico, perfeito, né? Não há como dizer que não. Eu preferiria colocá-lo numa tradição do poeta leitor, certo? Porque quando o Ricardo está trazendo poetas para dentro do seu próprio discurso, o que passa para nós é a relação de intimidade de leitura, mais do que uma teorização. Não é propriamente uma metapoesia, é uma poesia de incorporação, digamos assim, incorporação de poéticas, porque também não teria sentido inventar poéticas. Nesse sentido, ele é um pós-moderno, porque as poéticas estão à disposição, e ele faz com essas poéticas tudo aquilo que é possível fazer. E o que eu queria, então, acrescentar como assim, um último ponto é que o livro do Ricardo traz uma percepção própria. Quer dizer, esse papel de poeta-leitor traz uma percepção própria, porque surge classe extra-acadêmico e acadêmico, e ele colocou com muito brilhantismo exatamente aquilo que a academia pode ajudar, pode fazer crescer, é na percepção das questões críticas, é realmente no conhecimento das visões críticas e que se tem de poesia. Mas, mesmo assim, o recorte acadêmico ele é peculiar. Então, o que eu acho que a poética do Ricardo tem é que ela junta a percepção que o Ricardo tem, junta uma percepção não acadêmica, fora dos clichês acadêmicos, certo? E não é à toa que ele citou aí jornal. Quer dizer, o Ricardo é antigo, quer dizer, apesar de eu ser muito mais antigo do que ele, porque quando ele fala das coisas antigas, ele fala assim, 80 e tantos, 86. Bom, eu já estava na pista há bastante tempo nessa época. Mas ele tem uma relação, né? Ele fala dos irmãos Condé, no Jornal de Letras, na militância dele na imprensa, que é um circuito, é um determinado circuito. É um determinado circuito com determinados valores canônicos, com determinadas perspectivas, não é? Que é diferente, bastante diferente do circuito acadêmico. Né? É diferente do circuito acadêmico. Então, a poesia do Ricardo ele realiza uma fusão entre 2 caminhos canônicos que são paralelos. E eu acho que talvez a expressão máxima seja no João Cabral. Né? Como João Cabral ele é incontestável, digamos assim, né? Mas é um poeta que teve muito do seu impulso marcado pelo fato de ter sido o poeta adotado num certo momento, é exatamente o momento formativo do Ricardo,
pelo viés, digamos assim, universitário, digamos assim, né? Que se liga também com uma certa vanguarda na época, né? Então é muito exemplar, que é um belo poema, o poema dele de homenagem ao João Cabral é um belo poema. Eu vou ler o do Drummond, mas que é um feito do ponto de vista formal. Mas o poema que ele faz para o Cabral, que é mais comprido um pouco, né, que tem dividido em partes, né, é um belo poema, é um poema forte. E eu acho que ali, né, ele alia essa proveniência dele. A Olga Savary é um belo exemplo. Eu tenho inveja do Ricardo, porque o Ricardo teve muita convivência com a Olga Savary. E a Olga Savary é uma poeta que eu amo acima de todas as coisas, e era uma pessoa com quem eu travei uma relação também, né? E ela tinha uma percepção muito grande desses dois trilhos do universo poético brasileiro. Um universo determinado pelo universitário e um universo determinado por uma circulação mais ampla da poesia, principalmente em jornais e suplementos. Então, eu acho muito interessante como o Ricardo foi incorporando essas duas informações, e eu acho que o livro dele traduz não diria uma dualidade, mas essas duas. Bom, já que você fala tanto em João Cabral, então vou dizer, essas duas águas, né? Não são exatamente as duas águas do João Cabral, mas são duas águas, né? É um cânone acadêmico, né? E uma percepção da poesia num sentido mais amplo, né? No caso aí do Marcelo, vai até para o meio da rua, para a praça, mas no caso do Ricardo, a sua militância por todo um sistema literário que a gente tem até saudade, né? Porque está muito rarefeito o ambiente literário no Brasil hoje, e é bom que existam poetas lançando seus livros, que são de estreia, mas que são de amadurecimento também, como é o livro do Ricardo. Acho que eu vou ficar por aqui e estou ansioso para depois ler o poema para o Itabirano, já que o Hubert não vai ler, fiquei contente. Ficou para mim. Bem, Ítalo, fiquei muito feliz com as suas palavras, Ítalo. Fiquei muito feliz com as suas palavras. Muito obrigado. Não é à toa que você fez a apresentação do livro. Adoro ouvir você falando sobre poesia em geral e fico muito honrado de ser merecedor desses seus comentários. Muito obrigado pela sua participação. Bom, então vamos prosseguir. Gilberto, quando você quiser, você entrando, a gente para tudo aí para te ouvir. Então vamos prosseguir? Eu é que conduzo, Ricardo? Agora se o Lemos já saiu, agora a bola está com você. Então tá. Poxa, uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, dividindo essa tarde e noite de sexta-feira, dia que por si só é um dia de relaxamento, né, gostoso e tal, happy hour, e muito feliz de poder dividir essa mesa com o meu querido amigo que fez o convite a mim. Estou aqui honrado e feliz, e muitíssimo feliz, diga-se de passagem. Vamos sublinhar, vamos botar a caneta, marca-texto aí no super feliz, por ele, enfim, conseguir lançar esse livro, que, olha, ficou um livraço, Ricardo, digo de passagem. Li uns 15 poemas e não consegui achar desses 15 nenhum que eu não gostasse. Gostei de todos. É uma coisa difícil hoje em dia, em poesia, você gostar de tudo que você lê. Eu gostei de tudo, 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 tudo. Concordo com as palavras do quem eu chamo de mestre Ítalo, também meu mestre. Daí eu interromper abruptamente até a fala do Lemos. Ele que me fez chegar até você, não sei se você sabe que Ítalo me fez chegar até você. Eu sei. Porque, você sabe, né? Eu já te contei. Porque na medida em que ele, entre eu estudar o pós-modernismo nas letras do Legião Urbana e estudar a poética urbanista dos anos 80, ele me falou, olha, vai por esse caminho que você... Então ele arrumou a minha estrada, bastante da minha estrada de pós-graduação, né? No mestrado, doutorado. Ele foi um diferencial na minha, posso dizer assim, na minha carreira universitária. Ítalo deu Na nossa. direção de compasso, né, como diz o Gil.
Régua e compasso foi dado pelo Ítalo, um grande mestre, que eu carrego com carinho no coração. E o nosso Gilberto Mendonça levantou a mão e eu vou dar a palavra para outro mestre da literatura aí, nosso Gilberto Mendonça Teles. Beleza. Então, vou ler um poema de Ariete, do livro Ariete, que está sendo lançado, do nosso João, do nosso Ricardo Vieira Lima, pessoa que admiro e cuja obra agora vou ler com todo carinho. O poema que eu escolhi é Um Amor, a Maria Cristina. Um amor como este, eu sei, não vai ter fim. Há de ficar nestes versos eternizado, pois que a poesia, ao servi-lo e consagrá-lo, urdiu seu canto e seu encanto para mim. Um amor como este, eu sei, não tem futuro, não tem passado ou presente, é atemporal. Vai nascer, está nascendo, nasceu bem antes dos amantes. É amorável e amoral. Não vai morrer. O que se sabe é o que se sente. Um amor como este, eu sei, é para sempre. Obrigado pelo seu livro, meu caro Ricardo Vieira Lima. Um abraço para você e para o Mourão, que eu não conheço pessoalmente, mas passo a admirar também agora. Um abraço para você. Obrigado, Gilberto. Muito obrigado, Gilberto. É uma honra. A Márcia está super feliz aqui. Esse poema foi escrito para a Márcia quando nós nos tornamos noivos. Ela está super feliz aqui de ter tido essa homenagem, você lendo esse poema. Cumprimentos Márcia, para ela. Obrigada, Desculpa, Gilberto. É uma Mourão. honra. Leia você agora, né? Fale você agora. Pô. Márcia. Tudo bem, menina? Ainda, não sei se ainda me ouvem. Leitura. Estamos ouvindo, sim. É você agora. Mestre, muito obrigado. Só corrigindo, a gente se conheceu muito rapidamente na plateia do Poesia Simplesmente da Laura Esteves. Eu lhe presenteei, se não me engano, com Máquina Mundi, que é meu segundo livro. E eu me lembro, agora me lembro. Pena que só uma vez nos vimos. Queria lhe ver mais vezes. E, inclusive, o senhor chegou para mim e disse assim, vamos conversar, vamos tomar um café. Então, esse café eu quero tomar ainda com o senhor. E por que não tomamos um café aquele dia? Não sei, não nos reencontramos. Eu estava para lhe mandar um e-mail. Pede o nosso Ricardo aí, ele tem meus endereços. Entre em contato comigo, então, gostaria muito. Tem livro para você também. Opa, que maravilha. Eu tenho todos os seus livros, quase todos. Que beleza. Vamos lá. Grande abraço, mestre. Quero ouvi-lo, hein? Bom, vamos dar continuidade agora, depois dessa participação emocionante. Ô, Ricardo, esse poema aí que o mestre Gilberto nos leu com tanto carinho e destreza, ele foi um poema que eu deixei ali em cima da mesa hoje da sala. E a minha mãe leu e falou, nossa, mas que poema lindo que você fez. Eu falei, não é meu poema, quem dera que fosse. Rapaz, você agrada, tua poesia agrada a todo mundo, desde a mais alta acadêmica, a mais simples dona de casa. Que maravilha. Parabéns pelo grande livro, Ricardo. Demorou, mas valeu a pena. Estou arrepiado, feliz de você estar lançando essa obra belíssima que você está lançando, rapaz. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado de novo, Gilberto. Olha, peço desculpas porque saio agora, tá bem? Um abraço para vocês. Não, imagine. Maravilha, Gilberto. Muito obrigado. Muito grato. Abração. Bom final de semana. Bom, como eu estava dizendo, então, concordo com todas as palavras do professor, mestre Ítalo Morricone, meu mestre também, né? Foram precisas, né? Eu acho que um livro pós-moderno, sim, ousado, mistura o clássico
com o moderno, com o atual, aí todas as palavras bem colocadas do professor Ítalo, essa mistura corajosa, eu acho isso coragem pura. Eu também sou assim, gosto de coragem, gosto de poeta corajoso, que mistura poesia visual com poesia discursiva, enfim, 10, se pudesse dar mais que 10, Ricardo. Estou entusiasmadíssimo com esse trabalho. Você entra por rol de poetas que me fazem pensar, e teu livro é uma fonte não só de prazer, de fruição, de prazer, mas de leitura e estudo. Eu acho que é um livro de estudo. As coisas que eu li, estou impressionadíssimo. Parabéns. Bom, agora chamar um professor... nada. Estou aqui... bom, vamos lá que o tempo está corrido. Bom, vou chamar um professor que eu admiro ao longe, tá? Que eu acompanho ele no Facebook, os trabalhos dele no Facebook, as postagens dele são muito interessantes, muito inteligente, muito sensível, muito bem-humorado. Adoro o amor que ele troca ali com o professor Bosetti. É um amor que eu dou risada. Controverso. Bom, mas se amam do jeito deles, mas eles se amam. É verdade. Dizer, Marcos, que é um prazer, uma honra, um carinho muito grande por você, mesmo de longe, porque você tem trabalhos muito legais. Quero conhecer mais a fundo o teu trabalho do que eu já conheço ali, como fã ao longe, né? E que bom que eu estou aqui dividindo essa tarde com você. Antes de te dar a palavra e te fazer a pergunta, né, dizer que eu também estou feliz de encontrar essa plateia de mais de 120 pessoas. Não é fácil uma live ter isso, eu acho que é uma vitória imensa. Nem presenciais, eventos presenciais conseguem... Às vezes a gente consegue botar 30, 60 pessoas e a gente, com 60, já acha que é maravilhoso. E o Ricardo hoje está botando 120 pessoas aqui que estão com o maior carinho e maior amor, vindo aqui dar a participação delas, né, e o carinho delas para ele. Então, Marcos, dizer para você que muito legal você estar aqui, uma honra estar dividindo essa mesa com você e com essas pessoas da plateia queridas aí, Laura Esteves, Tanus Cardoso, Sequim, o mestre Gilberto Teles e outros, Ana Maria Mignone, enfim, muitos, e vamos lá. Marcos, você também é professor universitário, né, como eu já falei, né, da Rural, né, da Universidade Rural, crítico literário e assina o prefácio desse livraço, né, o Ariete. Quais seriam as principais características dessa poesia do nosso Ricardo Vieira Lima que você pode destacar aí para a gente? Boa noite, Mourão. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Ítalo. Boa noite às pessoas que acompanham o lançamento. Antes de responder, eu vou perguntar se me ouvem e me veem bem. Sim, sim. Ótimo. Bom, eu preciso cumprir o protocolo, agradecer pelo convite que tanto me honra, que partiu do Ricardo. Você falou do número de pessoas que aqui estão, né? Então, isso demonstra que o Ricardo é um sujeito muito conhecido, respeitado, querido e me convidou para a assinatura do prefácio, né? E isso, para mim, é uma demonstração de distinção muito grande. Quero dizer também que, no momento em que vocês apresentavam o Ítalo, o Lemos declarou que tinha sido aluno do Ítalo, o Ricardo também, e você, Mourão, complementou. E justamente naquele momento, o Sequim apareceu. Então, eu não fui aluno do Ítalo, mas fui aluno do Sequim, que não tinha entrado na história, mas apareceu aqui providencialmente, a quem eu mando o meu abraço. Eu agradeço ainda ao Ítalo pelas palavras generosas, né, em relação ao meu curso, à minha universidade, dizer que isso para mim também é motivo de distinção. E eu vou responder, Mourão, dizendo assim, e claro, devo complementar dizendo que o Roberto Bosetti, que é meu colega e é poeta também, ele sofre de um amor não correspondido, então acho importante frisar isso. Mas eu quero... Despeito, né? Então é despeito puro dele. Sim, absolutamente. É uma paixão ultra romântica. Então, vejam você não dá como é que se diz, a volta, né, o retorno a ele, ele fica daquele jeito, né? Sim. É um Álvaro de Azevedo contemporâneo. Mas então, vejam o seguinte, o Ítalo, ao falar da obra do Ricardo,
fez uma associação a uma linguagem, a uma poética, a uma postura pós-moderna. Então, eu acho que, de certa maneira, me cabe fazer algo semelhante e, pós-modernamente, assimilar tudo o que o Ítalo falou, porque, de fato, o que eu tinha preparado para dizer vai muito na direção do que ele disse. Curiosamente, o Ricardo declara que escrever é cortar poemas, mas esse poeta que corta poemas é um poeta que assimila poéticas. E tendo em vista que o Ítalo falou muito bem e Gilberto Mendonça Telles aqui nos brindou a todos com a sua leitura, o que para mim foi motivo de surpresa, eu peço a sua licença, Mourão, para já passar a leitura do poema que eu escolhi, porque me parece que a leitura poderá responder muito bem àquilo que você pergunta. E eu já passo aqui a leitura do poema Nova Carta de Intenções, que no livro está na página 165 e que vai dizer o seguinte: há 30 anos escrevi: não quero ser um poeta a mais, quero ser o poeta a mais. Tolice pueril de um adolescente presunçoso? Ou realmente cabe ao poeta, com seu verso, almejar o universo? Minha nova carta de intenções anuncia meu plano de obras mais recente: fazer poesia com uma esponja nas mãos, aderindo, aderindo o tempo todo, sentindo, sentindo todo o tempo, para enfim poder dizer o que é preciso com sabor, empenho e sorte. Não quero ser o poeta a mais, nem quero ser um poeta a mais. Quero ser humano a mais. Então, me parece que isso sintetiza bastante bem o ser poético do Ricardo Vieira Lima, na medida em que, conforme destacou também o Ítalo, por vezes, de uma sessão para outra, são 8 as sessões do livro, de uma sessão para outra, nós verificamos uma mudança de linguagem radical. Então, o Ricardo, ao apresentar o volume que lhe coube naquela coleção extraordinária, o Roteiro da Poesia Brasileira, publicada pela Editora Global, o Ricardo empregou o termo pluralismo para falar da poesia dos anos 80, né, período em que ele surge como poeta, conforme ele disse aqui para nós, que começa nesse ofício em 1986. Então, esse termo me parece ser absolutamente pertinente para falar desse poeta que, aqui para nós, é um estreante, mas é um estreante já bastante amadurecido, e aqui para nós está lançando o seu livro, e é um livro repleto de poéticas dentro dessa unidade. Então, me parece que isso já é adequado para falar. E agradeço bastante. Bacana, então. Eu vou aproveitar e também concordar com você. Pode falar, Ricardo. Só para agradecer. Muito obrigado, Marcos. As pessoas talvez venham gostar dos poemas, mas não deixem de ler de jeito nenhum a apresentação do Ítalo Morricone e o prefácio do Marcos Paz, que são coisas maravilhosas, assim. São textos que vão assim, são certeiros e muito bem escritos e profundos. É verdade. Eu, por exemplo, sou um leitor que eu li tudo, orelha, tudo. Os paratextos são muito importantes, né? Sempre para dar coloridos e chaves de leituras, outras possíveis chaves de leitura interessantes, né? Que não são as únicas, mas são a serem levadas em consideração, né? Bom, vamos lá então? Eu vou então abrir a rodada de poetas, de pessoas que vieram aqui, não só poetas, mas para lerem o trabalho do Ricardo, celebrando esse grande livro, celebrando o nascimento dessa obra que levou 30 anos de expectativas de todos nós amigos de Ricardo. Enfim, uma obra que não, de modo algum, conseguiu, com o resultado que alcançou agora, não conseguiu nos decepcionar. Foram 30 anos muito bem aproveitados, eu estou impressionadíssimo mesmo, não é brincadeira não. Eu venho de família italiana, por isso que eu sou
assim, eu fico repetitivo, né, falando a mesma coisa toda hora. Os italianos são muito repetitivos, muito sanguíneos, mas vamos lá. E eu vou dar origem, assim, eu vou dar início a essa roda de amigos falando poemas, né? Já que eu escolhi vários, mas ele falou não pode ler vários, lê um ou dois, mas então vou ler o primeiro, que é justamente um poema que fala dessa coisa do pós-modernismo, que é das gratas surpresas, né? Eu não esperava encontrar isso no trabalho do Ricardo, e é assim, uma ponte. Eu e o Ricardo temos várias interseções, né? Nós temos várias identificações, não é à toa que ficamos logo amigos de cara, e cada vez mais amigos estamos ficando. Mas saber que ele também é pós-moderno e gosta de alterar dicções dentro da obra dele, ousar, ter coragem, misturar, enfim, estou cativadíssimo por esse lado também pós-moderno. Descobri um companheiro de visão que a gente já tinha, né, trocando informações, conversas, enfim, sobre o atual conceito de arte, a Zygmunt Bauman, que nos salvou do óbvio. É a paráfrase, né? A epígrafe, melhor dizendo, epígrafe que nos coloca o nosso querido Ricardo. E vamos ao poema, sobre o atual conceito de arte. E como ficou chato ser moderno, agora serei pós-moderno. Eis o conceito atual de arte. O Baudrillard, o Lyotard, o João Bart, o Baba, o Giddens, o Anderson, o Hutchon, o Huissen, o Jameson. Fácil e popular, caiu no gosto, embora seja impreciso e fosco. Obrigado. Bom, então agora vamos chamar agora o nosso querido, meu querido dele também, nosso querido Adriano Spínola. Ele está aí, o Adriano Spínola? Por favor, Marcelo, o Sequim acho que está há mais tempo. Você pode chamar o Sequim primeiro? Posso. Então, com vocês, o professor, poeta, escritor Antônio Carlos Sequim, falando Pórtico, poema da página 169. Seja bem-vindo, professor Sequim. Obrigado. Boa noite. Estão vendo e ouvindo bem? Sim. Certo. Então, eu agradeço a esse convite, é um motivo de alegria e de festa, né? Finalmente, esse livro, né, pelo qual eu esperava já há tanto tempo, né? Agradeço aí o Marcelo, a chamada, e dou um grande abraço aqui ao Ricardo, todo mundo que eu estou vendo na tela aqui, Marcos Pacho, Adriano e Ricardo. Né? Por acaso, 3 pessoas com as quais eu convivi muito e estão vinculadas também aos cursos de pós-graduação, né? Bancas que eu orientei, dissertações ou teses, ou bancas de que eu participei. E, nesse livro tão plural, eu escolhi aqui o poema Pórtico. Quem quiser acompanhar e tiver o livro à mão, é na página 169. Pórtico, a Bia e Gabi, aos 6 anos. Aos 6 anos, minha filha dorme. De pé, à porta do seu quarto, registra o sono tranquilo, talvez povoado por gnomos, fadas, unicórnios e outros seres que habitam o seu imaginário cotidiano. Olho para ela, protegida pelas cobertas, a salvo do frio lá fora e de todos os perigos do mundo. Por um instante, me inundo de felicidade. E penso que este momento jamais passará. Que ela seja sempre a minha garotinha, aquela que adora ouvir minhas histórias desencontradas, aquela que, com sua gargalhada gostosa, me arrebata diariamente para um mundo muito diferente do meu. De pé, à porta do seu quarto, de repente, volto à realidade. Daqui a 10 anos, ela já não vai mais estar tão perto, talvez não queira mais ouvir minhas histórias, eu não serei mais o único homem da sua vida. Mas não adianta pensar demais no amanhã. O amanhã é o incerto e não sabido. Aos 6 anos, minha filha dorme. Hoje, isto é o que me basta.
Muito obrigado. Uma Muito honra obrigado e uma alegria ter você aqui conosco. Com Ter você, certeza, uma Gilberto, abrilhantando aqui é uma emoção muito grande. Obrigado. maravilha. Bom, vamos agora para o nosso querido Adriano Spínola. É contigo, meu querido. Opa! Bom, em primeiro lugar, eu quero dar boa noite a todos e dizer da minha alegria, da minha honra em participar desse evento, desse lançamento virtual do nosso querido Ricardo Vieira Lima, querido amigo de longa data. Né? Quando cheguei ao Rio de Janeiro, em 86, eu creio que a minha primeira entrevista, ele relembrou aí o tempo em que ele era jornalista, que eu dei foi justamente para o Ricardo. Né? Quero saudar também, né, meus mestres, Antônio Carlos Sequim, que foi inclusive meu orientador da minha tese no doutorado, né, o Gilberto Mendonça Teles, que foi meu professor também, o querido também Marcos Estevão, a Patti também, aí foi meu aluno, mas é um mestre hoje, um grande mestre, o Ítalo Morricone, como sempre, né, a sua fala muito afiada, muito precisa, muito lúcida, é também um mestre que eu admiro muito. E, aliás, ele me deu também uma grande alegria quando colocou um dos meus poemas na sua bela antologia, os 100 melhores poemas do século. Saudar também o Marcelo Mourão, que está conduzindo essa reunião, esse evento que homenageia e que faz esse grande lançamento tão esperado, né, do nosso querido Ricardo, né? Grande crítico, grande ensaísta, e agora está saindo grande poeta. Eu telefonei para ele e disse: Ricardo, você me deixou aqui numa situação difícil, que li seu livro e de cara gostei assim, de uns 10 poemas. E eu estou com dificuldade até de escolher um poema que eu gostaria de ler. Né? Aí ele lembrou que um dos poemas, eu que dei o título, o chamado Objeto Estático. É um metapoema, né, que está na página 29, né, e ele que lembrou que eu que dei esse título, Objeto Estático. É isso, Ricardo? Errático. Não, errático. Desculpe, é objeto errático, isso mesmo. Objeto errático, na página 29. Então, diz o Ricardo, com grande consciência, né, do fazer literário, do fazer poético. O poema não é um corpo estático, um mar calmaria, um toque surdo, tampouco uma fera raivosa, uma selvageria, um cão vagabundo. O poema, esse objeto errático, é uma alegria dolorosa. Que beleza, Ricardo. Parabéns a você e a Márcia, a sua musa. Estamos todos aqui, todos os seus amigos, certamente agora leitores, né? Sentindo que neste dezembro o seu livro cai como um presente de Natal. Uma beleza, um bom final de ano para todos. E vou me despedindo aqui, que eu tenho um compromisso, não vou poder estar até o fim desta sessão, eu tenho um compromisso agora às 7 horas. Então, o meu abraço fraterno, Ricardo, e um grande abraço para todos. Boa noite e tchau. Obrigado, Adriano. A honra é minha. Fique em paz. Obrigado. Muito obrigado. A honra é nossa. Marcelo, o Ítalo está aí? O Ítalo vai falar o poema dele também. Vamos lá. A um Itabirano com amor. E como eu percorresse atentamente uma obra de Minas majestosa, que ilumina corações e mentes e devolve ao povo a sua rosa, descobri que o poeta é, sobretudo, um exemplo de vida dolorosa. Mas a vida, como se sabe, é tudo, e a morte, essa visita derradeira, pode atrasar, mas chega. Não me iludo. A lição dessa obra é a primeira. Nascemos para amar. O resto é espuma que se esvai entre todas as besteiras que dizemos e fazemos. Em suma, o amor, essa palavra essencial, justifica a vida. Então, nenhuma outra mais bonita ou mais banal. Quando o poeta Itabirano nasceu há 100 anos, um coro celestial de anjos, na verdade, emudeceu.
porque diante de um ser muito amoroso, não há anjo, arcanjo ou Orfeu, mais puro, mais sagrado, mais zeloso. Quando o poeta itabirano se foi em busca de um amor tão venturoso que unia pai e filha, os dois, irmanados na alegria e na dor, não sabia que, 15 anos depois, um obscuro poeta, em seu louvor, dedicaria estes versos à glória de um itabirano com amor. Amor que não me sai mais da memória. É muito Obrigado. bom. É muito bom esse poema. É uma partitura, é uma partitura perfeita para leitura. Muito obrigado, Ítalo. A honra é minha. Nada. Tá certo. Então, também agradecendo a participação do meu mestre Ítalo Morricone, vamos continuar. Vamos chamar agora um queridaço também, um cara que para mim é também um mestre, é um cara que me ensina muito, que conversa muito comigo e eu adoro, amigo do coração e um super poeta, um cara chamado simplesmente Tanús Cardoso, que vai ler Registro. Boa noite a todos, a todas. Boa tarde, boa noite ao Ítalo, ao Pache, ao Marcelo Mourão, meu amigão, e ao homenageado do dia, né, o Ricardo Vieira Lima. Muito prazer estar aqui mesmo, comemorando mais essa vitória do Ricardo. E eu fico muito contente, porque eu fui um dos que acompanhou o nascimento e o crescimento desse poeta, desde quando eu trabalhava no Tribunal de Justiça, lá com ele. E hoje eu posso sentir a alta qualidade da sua obra, que parece se equilibrar, como já foi dito aqui, né, de forma inteligente e criativa, entre o tradicional e o clássico, entre o moderno e o experimental. E quando a gente lê um livro assim como esse, Ariete, que é uma síntese de sua obra, é que podemos sentir, né, a dimensão do seu texto poético como um todo. Isso é muito bom, porque a gente pode observar melhor a riqueza do ritmo, da técnica, da forma, da harmonia entre as palavras, e sentir também que, apesar dessas várias influências, como já foi também dito aqui, Drummond, Cabral, Murilo, e mesmo os poetas dos anos 60, 70, 80, mas que eu também acho que tem muita influência da pintura, do cinema, da música, principalmente do jazz, né? Enfim, que hoje esse amadurecimento o tornou um poeta de dicção própria, de luz própria, que é o que todos nós almejamos. Então, parabéns ao Ricardo e que o seu livro faça o enorme sucesso que ele merece. Eu quero pedir desculpa pela minha voz, que eu também estou muito gripado e eu estou pensando que possa ser essa influência aí. Vamos lá. Bem, eu escolhi para ler, eu escolhi vários. Quando eu entreguei a lista para o Ricardo, ele disse que a maioria já tinha sido escolhido, mas eu fiquei com um que eu gosto demais, se chama Registro, que é um poema prosaico, como outros do livro, mas que mostra um lirismo quase envergonhado, na ironia, né, na beleza pulsante dos seus versos. Eu gosto muito dele e vou ler para vocês. Está na página 167, para quem quiser acompanhar. Registro. A Ana Beatriz, por suposto, ao doutor Antônio Piragibe, por tudo. Diz assim: minha filha nasceu no dia 23 de junho, véspera de São João, às 23h26 minutos. Pesava 2,7 kg e media 49 centímetros. A torcida era para que a menina viesse meia hora mais tarde. Uma amiga sugeriu, inclusive, o nome Joana, para o caso de o nascimento ocorrer no dia 24. Data festiva, nome forte, masculino e feminino. Mas não deu para adiar. A vida não espera. Manhã seguinte, no cartório, a escrevente equivocada lançou na certidão 24 de junho como data de nascimento. Era conveniente silenciar, mas protestei. Não se começa a vida com uma mentira.
grande poema, grande Ricardo. Boa noite a todos. Muito grato por estar aqui hoje, nessa noite festiva. Coração. Muito obrigado, Tanossi. Muito obrigado. Que maravilha. Deixa eu apresentar aqui as musas. Venham aqui, sim. por favor. Oba! Beijo para vocês. E parabéns pelo paizão. Bia e Gabi. Beijo. Muito obrigado, Tanossi. É uma honra ter você aqui. Honra minha. Tanossi é uma das pessoas que fez um comentário na orelha, um comentário que me emocionou profundamente e que quando eu tinha publicado alguns poemas na revista Malar Margens, e o Tanossi espontaneamente foi lá, deixou esse comentário belíssimo. Aí eu falei, Tanossi, eu quero incluir na orelha, posso? Aí ele autorizou na hora, eu fiquei muito feliz, é um texto belíssimo. Quem quiser dar uma olhada lá na orelha, não vou falar aqui para dar suspense um pouco. Um beijo. Uma honra, Ricardo. Obrigado. Beijão para você. Tchau. Boa noite. Boa noite. E o interessante, Ricardo, primeiro dizer que adorei conhecer tuas filhas também, que eu não conhecia. Adorei. Parabéns pelas filhas também. Não só pelo filho de hoje, mas pelas filhas que você tem. E dizer que esse é o melhor comentário que tem, rapaz. É o comentário espontâneo, que você não pede. Faz a orelha para mim. O cara dá o comentário que deu, porque quis, de tanto que gostou do teu trabalho. Esse é o melhor comentário. Marcelo, eu acho que duas pessoas estão pedindo para falar aí, talvez tenham um horário, o Cláudio Neves e o Idmar. Tá bom, então. Vamos chamar, então, ele que está com a mãozinha levantada já faz um tempo. Cláudio Neves. Vou pedir um favor, Cláudio. Tudo bem? Oi, Ricardo, tudo bom? Tá me ouvindo? Estou ouvindo perfeitamente. Eu só vou te pedir um favor. Sei que você queria fazer um comentário, mas dado a hora, ainda tem várias pessoas para falar, depois, numa outra oportunidade, você comenta. Eu queria só que você lesse o poema. É uma honra ter você aqui, né? Eu não sei se todo mundo conhece, mas o Cláudio Neves é um dos maiores poetas do Brasil, é um grande sonetista, é um mestre das formas fixas, tem livros extraordinários e para mim é uma honra muito grande tê-lo aqui. E ele ainda é um grande crítico também. Eu sei que ele queria falar algumas coisas sobre o poema, mas como tem muita gente na fila, não dá. Aí a gente deixa para uma outra oportunidade. Eu queria que só você lesse o poema, que para mim já é uma grande honra. Tá. Agora, Ricardo, é o seguinte, como o meu horário aqui é tranquilo, eu não tenho problema com horário, se houver alguém aí com problema com horário, pode colocar na minha frente, não tem problema nenhum, não. Pergunta aí para o pessoal se tem alguém com problema de horário. Posso, então? Pode ler, acho que não tem. Pode ler. Pronto. Eu escolhi para ler um poema chamado Jocasta Iante, né? Que fica na página 113 do livro. E esse poema, só para o vocabulário, porque Iante é uma palavra muito rara de se encontrar, Iante significa aquilo que tem fenda, né? Aquilo que é fendido, ou também pode significar faminto, sedento, ávido, né? Esses dois sentidos. E é um soneto. E esse soneto eu escolhi porque, falando só um pouquinho dele, porque ele faz uma junção entre uma linguagem muito coloquial, muito urbana, contemporânea, com um tema que é um tema clássico, né? O tema de Jocasta e Édipo, né? Então, a cena que vai ser descrita aqui é a primeira cena, supostamente a primeira cena de sexo entre Jocasta e Édipo que acabou de matar Laio, que era seu pai, e agora vai transar com a sua mãe sem que ela saiba. Mas aqui no poema o negócio muda de figura. Então, vamos lá. Esse poema é um soneto, a métrica vai variar em 10 e 11 sílabas, né? Eu também gosto muito dessa pequena variação entre o decassílabo, o endecassílabo e o decassílabo. Então, vamos em frente. Jocasta Iante, página 113. Abra as pernas, mulher, estou entrando nesta flora mestra guia que anuncia tuas sendas, teus mistérios, teus recantos, aos quais rendo meu orgasmo e mais ainda. Abra as coxas, mulher, estou voltando ao teu útero, o qual deixei um dia e ao qual volto depois de tantos anos
para dar cumprimento à profecia. Abra as pernas, mulher, que o tempo é quando o amor tem pressa e esta nossa premier nasceu nula. Fiquemos no entre-saio, enquanto o mal está nos esperando. Portanto, abre as pernas, mulher. Já é tarde e eu preciso chorar meu pai. O pai que ele chora é Laio, né? E essa profecia era que quando Édipo nasceu foi profetizado que ele mataria o pai e se casaria com a mãe. Então essa é a maldição e essa cena que eu achei muito interessante pelo tema ser clássico e a linguagem ser bem coloquial. Achei com um efeito muito interessante. Muito obrigado. Muito obrigado, Cláudio. Nada. Grande abraço a todos aí. Poesia. Isto leva ao cemitério. Você está me confundindo. Je suis esperando o leitor. Apenas para despedir-me, para agradecer a presença de todos e desejar vida longa a estes versos de Ricardo Vieira Lima. A pluralidade poética de Ricardo Vieira Lima. Ainda que a poesia leve ao cemitério. Até, meus caros. Obrigado. Até. Bom, então nós temos 3 vídeos aí. Nós temos 3 vídeos, Marcelo. Acho que era bom liberar um vídeo aí. Tá bom, então vamos começar liberando o vídeo. Aqui na ordem, o Ricardo, tá o das uvas chinesas só restaram os caroços. É esse? Não, são 3 poemas. São 3 poemas. Centúria, Dentro do Baú Vermelho e das Uvas. Isso. Ah, tá. Do André Luiz Pinto. Vamos soltar então o vídeo do André Luiz Pinto, não é isso? Eu vou ler 3 poemas do livro Ariete, do nosso querido Ricardo Vieira Lima. Livro tão esperado pelos amigos. E importante, tenho certeza, para a literatura. Centúria. A minha mãe. E de repente, chega o dia em que a alegria passa a ser algo aparente. E as pessoas pintadas de prazer tentam mantê-la consigo. Ocorre, então, uma supervalorização do comércio dos cosméticos e uma alta na demanda da maquiagem corretiva. E, de repente, chega. O outro poema é Dentro do Baú Vermelho. O apresentador estala os dedos nervosamente. A expectativa é grande. Há, no mínimo, centenas de repórteres do mundo todo ansiosos para registrar o que pode haver dentro do baú vermelho. O apresentador é um homem idoso, aparentemente 65, por trás de um vasto bigode branco. Veste um sobretudo marrom e leva, num dos bolsos do casaco, uma pequena garrafa de vodka. E é com um sotaque russo, rude, campônio, que ele inicia o espetáculo. E o outro poema que eu gosto muito desse livro é um poema que ele dedica a Olga Savary, chamado Das Uvas Chinesas Só Restaram os Caroços. Das uvas chinesas só restaram os caroços. A Olga Savary. Das uvas chinesas só restaram os caroços. Mais cedo foi retirado o suco, foi retirado o vinho, que foi bebido como sangue em taças púrpuras. Dos homens do povo só restaram os caroços. Mais cedo foi retirado o brio, foi retirado o sangue, que foi bebido como vinho em praças públicas. É isso. Grande abraço, parabéns, Ricardo, hoje é seu dia. E, Ricardo, então agora... O Tomás Albornoz Neves ainda está? O Tomás Albornoz Neves ainda está na sala? Que eu acho que ele estava querendo sair. Aparentemente não, Ricardo. Foi.
Mas o Jaime Vieira está. Você pode falar, Jaime? E é comigo? É você. Então, primeiramente, boa noite. Sinto-me muito honrado de participar desse grupo de mestres, e principalmente porque a gente já se conhece há décadas, e isso me deixa o coração muito feliz. Mas eu gostaria de fazer um lembrete para você, antes de ler seu poema, que ele não é comprido. Que você, Ricardo, sinta as alegrias dessa noite aí, desse lançamento, no rosto das pessoas aqui que aparecem e os que nos verão aí através do vídeo, cuja alegria e cuja satisfação foi responsável, está sendo responsável por essa obra linda, maravilhosa, gostei. E outra coisa também que eu quero dizer para você, que eu sempre tenho dito, que a poesia brasileira tem dado aos seus poetas e escritores, enfim, apenas sonhos e ilusões. Mas ela dá uma coisa ao homem que ele nunca teve, que são asas para acompanhar esses sonhos. E você aí, hoje, proporcionando este livro para nós, é um garantir de asas, retesas no firmamento da poesia brasileira. E eu penso assim, e já faz tempo, porque eu já te conheço muito bem e me sinto honrado de ser seu amigo. Deixa eu já agradecer, para não tomar mais tempo, agradecer o poema que você dedicou para mim. O poema Elegia Patética, ótimo, Elegia Patética no verão de 95. Então, desde 95, a gente já era amigo, e muito antes disso. Bom, vamos lá ao poema que eu tenho. Eu estou num lugar, na sala aqui, está meio assim, escurinha, mas eu mandei ampliar o poema para poder enxergar direitinho, e diz assim, lifestyle. Não me venha mostrar o seu vestido de organza, sua saia de stretch, ou seu conjunto de brincos, pulseiras, anéis de prata, sua jaqueta acetinada, seu blazer de lã, seu terno de linho ou calça de tweed não fazem meu gênero. Seu diploma em Harvard, sua conta na Suíça, seu amor do ano ou sua fé em Buda. Nada disso me interessa. O que ficou é o que importa. E o que vale de fato é apenas a sua roupa. Mas foi ótimo. Eu li pausadamente, mas para que Obrigado. Jaime foi a primeira pessoa que publicou a minha poesia. A primeira pessoa que publicou a minha poesia em jornal foi o Jaime. O Jaime tinha uma coluna chamada Sinal Verde, no Diário de Maringá, que o Jaime é um poeta de Maringá, um grande poeta do sul do país, do Paraná, e ele divulgou muita gente, e ele, sem me conhecer, publicou um poema meu, e daí nós ficamos amigos, e por isso até dediquei o poema a ele, é uma amizade antiga, está nos agradecimentos do livro, e o Jaime é um poeta que valoriza muito os poetas brasileiros. Maravilha, maravilha. Vamos seguir então, Ricardo? Bom, então vamos chamar agora uma queridaça minha, do coração, minha amiga pessoal. E para mim, na minha cabeça, tudo que eu leio dela em termos de conto e poesia é muito legal, muito gostoso. Para mim, uma das melhores escritoras e poetas contemporâneas, né?
com vocês, vou chamar minha querida Laura Esteves. Oi, gente. Estão me vendo, estão escutando? Tudo bem? Sim. Sim? Vendo não, Vendo, mas escutando. escutando. Não Vendo está não. vendo, não? Não. Não, tem que adicionar. Peraí. Está vendo agora? Estão me vendo, escutando? Só escutando. Agora vendo. Agora vendo. Ricardo, parabéns pelo lançamento do seu Agora livro. sim. Quero dizer que eu já li vários poemas. Eu não só leio, sabe, Ricardo? Eu marco tudo. Eu não consigo ter aquele livro que fica bonitinho da vida. Eu marco tudo, está tudo marcado ao lado. Eu escolhi alguns poemas, mas eu só vou ler um que você me pediu. E queria também agradecer a você, Ricardo, por esse maravilhoso momento de reencontro com pessoas tão queridas. Né? Ítalo Morricone, meu amigo desde os anos 70, nós lutamos juntos, do meu amigo Mourão, a Delane também está aí, vários amigos queridos. Muito obrigada, tá, Ricardo? E você pediu para eu ler, vou repetir, o Guerrilha Noturna. Tudo bem? Ótimo. Guerrilha Noturna, a Ivan Junqueira, lutador. Versos feitos ou de efeito são, na verdade, defeitos. Inferno-me dentro do peito, carrego-os insatisfeito. Metáforas do imperfeito precisam ser refeitos. Mas penso, não há mais jeito. Suspiro, desisto e deito. Parabéns, querido, maravilhoso. Parabéns, mil felicidades. Vai ser um sucesso, seu livro já está sendo um sucesso. Adorei a sua interpretação. Muito obrigado, querida. Olha, quando a gente voltar ao nosso Gil em abril, quero logo você lá com a gente, tá bom? A honra será minha. Beijo. Beijo, muito obrigado. Obrigada a você. Bom, vamos dar sequência então. Agora chamar o que eu gosto muito também, acompanho o trabalho dele sempre, poeta importante, um dos poetas mais relevantes da nossa contemporaneidade também. Vários poetas, grandes poetas estão aqui hoje, grandes mestres, grandes professores aqui, eu estou felicíssimo. Chamar então Zé Inácio Vieira de Mello. Olá, boa noite. Boa noite. Como é que tá? Vocês estão me vendo bem? Sim, e ouvindo também. Pronto. Ricardo, camarada, coisa boa esse seu livro. Chegou em boa hora, né? 3 décadas. Muito obrigado. Dia, e vem para somar, né? Para a nossa tradição poética aí. Você é um boi de cambão, não é boi de coice, não, viu? É boi de cambão. E eu vou ler um poema que está dentro desse conceito de Cabral, né? Aquele livrinho mínimo de ensaios que ele fez, de crítica, onde ele pega alguns poetas e coloca como boi de cambão e boi de coice. Eu, que sou nordestino e que vivi muito tempo na roça, sei muito bem o que é o boi de cambão e a junta de boi de cambão e a junta do boi de coice, né? O boi de coice é aquele que fica atrás e o boi de cambão é o que fica na frente. Então, o que fica na frente é o poeta de vanguarda, né? E o que fica atrás é o poeta que sustenta, é o que sustenta todo o peso, toda aquela carga, toda aquela revolta, tudo é o que está estabelecido, né? Então, o poema que eu peguei vai dentro desses conceitos aí do Cabral, e chama-se aboio, que é uma palavra que eu gosto muito, e eu gosto muito de aboiar, que é uma tradição que vem dos mouros, chegaram aqui no Nordeste, né? E os vaqueiros incorporaram, e aí, ali, claro, que se incorporaram outros cantares também, tanto dos indígenas quanto dos africanos. Mas vamos ao poema Aboio, que diz assim: Mário de Andrade é boi de cambão. Augusto Frederico Schmidt é um legítimo boi de coice. Manuel Bandeira, boi de cambão. Carlos Drummond de Andrade começou boi de cambão e acabou boi de coice. Murilo Mendes tem pedaços de boi de coice e pedaços
de boi de cambão. Walt Whitman é boi de cambão. T.S. Eliot é boi de coice. W.H. Auden, boi de cambão. Dylan Thomas faz o possível para ser boi de cambão, mas só consegue ser boi de coice. Rimbaud é um misto, talvez o mais completo, de boi de coice e boi de cambão. Animais de carga e corte à parte, a poesia é o aboio, esse canto plangente e canônico, mas é também o estouro da boiada. Ricardo Vieira Lima, receba este aboio e estou lhe esperando em breve aqui na Bahia. Um grande abraço. Muito obrigado. Esse livro aqui acabou de sair, é uma maravilha. Garatujas Selvagens. Eu já, como crítico, eu estou logo afirmando, é o melhor livro da carreira do José Inácio. Quem já gostou de vários outros livros ótimos que ele publicou, esse aqui é o definitivo. Esse livro aqui é muito importante hoje dentro do panorama da poesia brasileira contemporânea. Recomendo a todos a leitura desse livro. É imperdível. Muito grato, querido poeta. Sucesso, sorriso, sabedoria e poesia, sempre. Grande abraço. Muito obrigado, querido. Grande abraço. Beleza, Ricardo. Então vamos chamar, de repente, mais um poema em vídeo? O que você acha? Quantos temos aí? Quantas pessoas estão aí? Que nós já temos que encerrar o evento, já está passando da hora. Ah, então tá. Olha, Luiz Antônio Cajazeira Ramos, Aleilton Fonseca, o Nuno Hall, a Adelaine Brasil. Estão na sala? São 5, mais ou menos, 5 ou 6. Tá, o Luiz Antônio está na sala, a Leilton eu não vi. O Nuno, deixa eu ver aqui. O Nuno... Ricardo, eu estou aqui. Eu fui o primeiro nome citado aí. Maravilha. Está há pouco tempo. Então fale, Cajazeira. Muito bem-vindo. Luiz Antônio Cajazeira Ramos é um dos maiores sonetistas brasileiros. É o mestre do soneto. Me perdoem eu estar deitado, porque eu estou com um pouquinho de dor na coluna. Eu estou aqui deitado. Bom, boa noite para todos. Ricardo, foi muito gostoso ser convidado por você para ler um poema. Infelizmente, o livro ainda não chegou, né? Você, às pressas, teve que me mandar um PDF ontem. E ontem eu dei uma lida diagonal. Vai chegar. Eu não gosto de leitura diagonal, mas foi o jeito para poder escolher alguma coisa. E eu fui catando os poemas em que você, de alguma forma, coloca a presença de Márcia. Porque, para mim, era importante que a leitura envolvesse não somente Ricardo Vieira Lima, mas também Márcia. Eu gosto muito do casal. E dos poemas que envolvem Márcia, eu tentei escolher aquele em que eu fosse mais invasivo, mais indiscreto. Se não exatamente na alcova, pelo menos no coração. E aí Olha ela aqui. Ô, minha linda, e aí? Como vai? Saudade muita. Saudades. Nos veremos em breve na Bahia, no fim do ano. Eu queria uma invasão maior na alcova, mas não deu tempo de eu perceber isso nos poemas, porque a minha leitura realmente foi muito diagonal. Então eu escolhi um poema que eu acho que, de alguma forma, fala mais de coração do que de alcova, que é Flor do Ébano. Flor do Ébano. A Márcia Cristiane. Todo amor é negro. Sempre negro. Mas sua ausência é a pior fortuna. E sendo amor, será desassossego. Embora tal sentir, não há quem puna. Todo amor é medo, festa e atropelo. E o seu avesso ainda nos perturba. Mas sendo sonho, ou mesmo pesadelo,
renova o céu, doando mel à turba. Flor do ébano, o meu gozo, juro, a tuas entranhas sempre se dirige. Amar a ti, mulher, faz bem ao ego. E se vierem outros tempos duros, não fugirei, que o amor assim exige, pois só a ti, mulher, é que me entrego. Muito bonito, Ricardo. Muito amoroso com essa figura maravilhosa que está aí do seu lado. Eu lido por você. É um soneto e lido por um grande mestre do soneto brasileiro. Não só brasileiro, de língua portuguesa. Muito obrigado pelas palavras. Fazendo 20 anos de casados na semana que vem, dia 15 de dezembro. Então, um presentão que você nos deu. Eu acompanho desde antes de casado, desde o namoro, né? Sim. Muito obrigado, querido. Valeu. Bem, então a gente tem que ver se, né, o Aleilton, né, que a gente precisa chamar, o Nuno Hall e a nossa Delaine Brasil. Delaine, chama Delaine. Pois é, a Delaine tá aí? Então, boa noite a todos, uma honra mesmo, tanta gente boa nessa data festiva. O Ricardo iria lançar lá no meu grupo Poesia Simplesmente, ele falou comigo, e eu falei, Ricardo, vou falar com o grupo e a gente vai fazer, lógico, mas infelizmente a pandemia, né, não ajudou, e aí com isso estamos aqui nesse dia, virtualmente, mas unidos, né? Então, emocionada, realmente emocionada. Ricardo, que tanto nos honrou também no Festival Carioca de Poesia, tantas vezes, atendendo o chamado. Eu poderia ter ficado com um dos poemas dele, nesse livro, inclusive, porque ele falou um dos poemas, ele levou, não tinha publicado ainda. Eu falei, Ricardo, você esqueceu seus papéis lá. Ele, então você queima, porque ainda não saiu esse livro. Eu podia ter pego um para mim. Perdi a oportunidade. Mas vamos lá. Parada tática. Hoje, a banca lá da esquina não abriu. O jornaleiro preferiu ficar em casa, a ter que vender periódicos que anunciaram, enfim, a vitória do ódio e do medo sobre o amor. Amanhã voltaremos a circular anormalmente. 29/10/2018. O Ricardo fez questão de datar, não à toa, né? Porque o dia seguinte, esse dia fatídico, né? 29/10/2018, não preciso nem dizer, né? É melhor não dizer até, mas eu achei interessante esse anormalmente, né? Na época não se falava em novo normal, ainda não tinha pandemia, quer dizer, tinha já o pandemônio, e o Ricardo, como bom poeta, visionário, colocou essa palavra que virou essa estranha moda de agora. Obrigada, boa noite e tudo de melhor para você, tá? Esse poema foi escrito no dia seguinte à última eleição presidencial, o resultado da última eleição presidencial brasileira. Bom, vou aproveitar aí esse espaço para divulgar, né? O meu livro, ele saiu com 2 capas diferentes. Tem essa edição aqui, que é um quadro do Caravaggio, que é um conceito mais clássico, e esse aqui mais contemporâneo, que é o Ariete, né? Aqui a capa do Caravaggio o carneiro que está aqui, né? Isso é um quadro que retrata São João Batista, né? Que era pastor. Então está aqui o carneiro ao lado, e o carneiro é sinônimo de ariete, né? Os cornos do carneiro. E aqui o ariete de madeira, efetivamente. Então são 2 capas diferentes. Quem quiser comprar é só entrar no meu site. O site já está aí no chat, né? Então é só clicar lá, você vai ver a página do site. Tem lá o clique aqui para comprar, e aí você entra lá, faz um Pix, um depósito em conta. O livro está sendo vendido por R$50. E você recebe em casa, autografado, sem despesa de correio, se morar aqui no Rio.
Estão pedindo o site de novo. O site é ricardovieiralima.com.br. ricardovieiralima.com.br. Só entrar lá que você compra o livro facilmente. Foi difícil chegar até aqui, mas cheguei. Atravessei um lado da ponte. Me falta somente pagar o pedágio. Quanto devo por minha primeira travessia. Foi difícil chegar até aqui, mas cheguei. Atravessei um lado da ponte. Me falta somente atravessar o pedágio. Quanto devo? Quanto devo por minha primeira travessia? Foi difícil chegar até aqui, mas cheguei. Atravessei um lado da ponte. Me falta somente pagar o pedágio. Quanto devo por minha primeira travessia? Foi difícil chegar até aqui. Foi difícil chegar até aqui, mas cheguei. Cheguei. Atravessei um lado da ponte. Me falta somente atravessar o pedágio. Quanto devo por minha primeira travessia? Pagar o pedágio. Foi difícil chegar até aqui, mas cheguei. Atravessei um lado da ponte. Me falta somente pagar o pedágio. Quanto devo pagar por minha primeira travessia? Quanto devo? Primeiro pedágio. Um poema do livro Ariete. Poemas escolhidos de Ricardo Vieira Lima. Um livro, como disse Marcos Pache, não de iniciante, mas de um iniciado na poesia. Desejo muito, muito, muito sucesso ao seu livro, Ricardo, como você merece. Muita saúde à sua vida e saúde à sua literatura. Muito obrigado pelo convite, que muito me honra, porque foi muito difícil para todos nós chegar até aqui. Atravessamos um lado da ponte. Foi difícil você chegar até aqui, mas você chegou. Atravessou um lado da ponte. Será que falta pagar um pedágio? Você não deve pagar nada. Não é a sua primeira travessia. Um abraço. Emocionado. Do Igor Fagundes, que sabe, todos sabemos, que foi difícil chegar até aqui. Mas chegamos. Um abraço grande. Na época eu escrevi, porque estava no impasse, né? O Ítalo falou muito bem sobre a questão da geração 90, né? O Pache disse, ele é um poeta dos anos 80. Eu não me considero um poeta dos anos 80, porque eu comecei a escrever em 86, mas assim, um poema ou outro. O primeiro livro mesmo, ele só nasceu nos anos 90. Tanto que essa questão de gerações é muito complicado, né? Assim, só para falar rapidamente, que o Rubem Fonseca é um escritor de que geração, né? O Rubem Fonseca estreou nos anos 70, mas ele é um escritor nascido na década de 20. Então ele seria, a rigor, da geração de 45, né? Isso é uma longa história, não dá para concluir aqui, mas a geração de 45, ela abarca João Cabral, abarca Ferreira Goulart. Eu sou um poeta que, apesar de estar publicando em 2021, sou um poeta da geração 90. Por isso que está aqui, 1990, 2020.
E esse poema escrevi em 91. O Ítalo falou muito bem que a minha geração foi marcada pelo João Cabral, né? O poeta que foi primordial para a nossa geração foi João Cabral. E havia naquela ocasião, né, uma certa discussão se a poesia devia ser uma poesia mais aberta para os fatos, ou uma poesia mais intelectualizada, né? E naquela época predominava a vertente cabralina, mais intelectualizada. E eu próprio, sendo cabralino, de alguma forma, me sentia não muito confortável. E aí escrevi esse poema para mostrar que a poesia tinha que estar aberta para a vida também. Ele hoje ganha outro significado, porque eu vou lê-lo, vocês vão ver, com a questão da Covid, parece uma outra coisa, né? Então o nome do poema é Ariete, e ele tem uma epígrafe, que são versos do grande Francisco Alvim, né? O poeta Francisco Alvim. Reverbera no escudo o brilho baço do túrgido Ariete, com que distância e tempo enfureces. São os versos do Francisco Alvim. O poema diz assim agora, o poema Ariete. Escrevo para as paredes, o ar puro me asfixia. Escrevo todas as vezes que um desejo se anuncia. Escrevo contra as paredes que transponho em agonia. Escrevo sempre isolado, sem nenhuma companhia. Escrevo sob as paredes que me cercam, todavia, em casa ou no trabalho. Sem carta de alforria, escrevo sobre as paredes. Escrevo à noite ou de dia, com ânsia de condenado na sua hora tardia. Escrevo todos os meses e não vejo outra saída. Escrevo para as paredes, não posso escrever para a vida. É isso. Muito obrigado a todos. Desculpe, Sara, pela questão do tempo, né? Foram muitas pessoas para falar. Eu quero agradecer ao Renato Rezende, editor da Circuito, né? Esses livros bonitos, eles existem. A Circuito é uma editora muito preocupada com a qualidade visual e gráfica do livro. Quem quer fazer livro bonito, procure o Renato Rezende, é fácil de achá-lo na internet, ou entre no site da Circuito, recomendo a todos. Queria fazer uma última homenagem aqui ao Felipe Chalfun, que fez esses poemas, que quase pensaram no livro. Quem me fez não tirá-los do livro foi o Ítalo. O Ítalo disse assim, não, esses poemas visuais são muito bacanas, eu vou mostrá-los aqui. Quem fez esses poemas visuais foi o Felipe Chalfun, que infelizmente faleceu de Covid. São poemas belíssimos, né? Quem vira o livro vai perceber, uma união da imagem com a palavra, né? São poemas visuais, tem um tom assim meio pop. São 5 poemas, foram todos feitos pelo Felipe Chalfun, grande designer que infelizmente nos deixou muito cedo. Era para ele ver este livro, né, e estar aqui hoje conosco, mas ele faleceu e eu dedico a ele, né, inclusive esta noite aqui, e aos pais dele que talvez estejam nos assistindo e que receberão o livro em nome dele. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela paciência, desculpe pelo excesso de tempo aí, Sara, prometo que na próxima vez será bem mais breve. Muito obrigado, Marcelo, e obrigado a todos vocês e um bom final de semana para todos. Obrigado, Ricardo. Obrigada, Ricardo. Parabéns.